Olá, quero primeiramente agradecer você que acessou esse conteúdo, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. Meu nome é Écio Fábio, sou pastor, e eu quero dizer a você que, além de Jesus que te ama muito, a pessoa que fez esse vídeo chegar até você também te ama, porque ele deseja que você conheça Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O objetivo desse nosso vídeo é testemunharmos acerca daquilo que Jesus fez na nossa vida e, com certeza, Ele tem poder para fazer na sua vida. Para isso, está comigo aqui hoje o Bruno, a Dulcineia e a Júlia, e eles vão contar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida deles, e eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Eu quero deixar também um texto no Evangelho de João, capítulo 3, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, vamos aprender agora como entrar no reino de Deus. Bruno, você está com a palavra. Obrigado. Olá, meu nome é Bruno Cardoso dos Santos e quero contar aqui o meu testemunho, quem eu era, quem eu fui e quem eu sou hoje. E espero que o meu e o testemunho das minhas irmãs possam impactar a vida de vocês. Quando eu fiz 3 anos de idade, minha mãe me abandonou. Simples assim. E meu pai me criou. No momento que ele viu que minha mãe não tinha condições de me criar, ele foi e me buscou e começou a me criar. Mas o meu pai, ele era drogado, ele usava droga e desde então eu cresci nesse contexto. Um pai drogado, minha mãe abandonada, eu com 3 anos de idade e por incrível que pareça, eu tenho lembranças na minha vida como se fosse hoje, de tão forte que ficou marcado toda essa situação que eu passei. Enfim, fui crescendo, e com 6 anos de idade, a minha casa era um ponto de encontro, onde meu pai e seus amigos se reuniam para usarem as suas drogas. E eu lembro que eles me davam R$1 ali, 50 centavos, para mim poder sair na Bomboniere e comprar doce, e eles poderem ali ficar fazendo as suas práticas. E aquilo para mim se tornou comum no meu dia a dia. Mas de contrapartida, eu não tinha apoio das minhas tias que moravam no mesmo quintal. Os meus primos me olhavam com um olhar de repúdio. E o que eu via era dizendo que eu seria que nem meu pai quando crescer, ou eu viraria um ladrão. E o tempo se passou, e eu chegava à noite e meu pai saía de madrugada e eu com medo, eu falava: pai, eu posso dormir, pai? Você não vai sair? Ele: não, filho, eu não vou sair. E quando era de madrugada eu acordava assustado e perguntava: cadê meu pai? E meu pai não estava lá. E eu pulava a janela e saía na madrugada atrás do meu pai, pois eu já sabia onde ele se encontrava. O tempo foi se passando e me tornei adolescente, reprimido, com a infância bem destruída, ausente de mãe e de pai. Não conheci o que é realmente o amor de mãe em minha vida. E comecei a andar com pessoas erradas, que usavam drogas também. E ali eu me via sendo totalmente o reflexo do meu pai. E comecei também a usar drogas e a andar com pessoas erradas e fazer práticas erradas. E aquilo para mim era normal, pois as pessoas que usavam drogas, eu via elas como meus verdadeiros amigos, pois a minha família me menosprezava. Com 18 anos de idade, eu recebi a notícia que eu seria pai de uma menina. E aquilo me trouxe uma euforia muito grande ao meu coração.
Mas, como eu disse, né, até agora eu era um drogado, não me considerava um drogado, né, achava que aquilo era normal, porque eu não fazia mal a ninguém, estava ali, eu já trabalhava já tinha um bom emprego, com 18 anos eu já tinha carro e tudo, então era tudo que um jovem precisava. Enfim, não faltava nada dentro da minha casa, e eu fazia uma pergunta a mim mesmo: poxa, não falta nada dentro da minha casa, tem fralda, tem leite, tem comida, eu me sinto no direito de estar com meus amigos no fim de semana. E no fim de semana estava ali, bebendo, usando drogas, os meus amigos se aproveitando que eu tinha carro, que eu tinha dinheiro, e aquilo para mim era normal, eu me sentia feliz. Mas quando chegava no dia seguinte, eu sentia uma angústia muito grande pelo que eu tinha feito na noite anterior. E falava para mim mesmo: gente, eu preciso mudar, eu vou parar. Chegava no outro fim de semana, tudo de novo, um ciclo vicioso. Comecei a ter discussões com a minha esposa, chegava a ponto de ela falar que não aguentava mais, que ia embora, e eu simplesmente jogava ela contra o sofá e trancava a porta. E falava: daqui você não sai. E aquele arrependimento falso, e eu pedindo: me perdoe, me desculpe, eu não vou fazer mais isso. Mas como eu disse, chegava no outro fim de semana, lá estava eu na mesma situação. Quando minha filha fez 6 anos de idade, eu percebi que ela tinha medo de mim, da situação que eu chegava em casa. E aquilo me machucou muito. E eu comecei a despertar que eu precisava de uma mudança. Eu precisava de um objetivo na minha vida. Mas foi aí que eu percebi que eu já não tinha mais forças para mudar a situação. Eu comecei a perceber que eu era um viciado. Eu comecei a perceber que eu era escravo das drogas. E o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com a minha filha não era dos melhores. E sempre ali, na mesma situação. E como eu disse, e como eu creio que todos os homens hoje que vivem no mundo, que passam por essas situações, pensam: eu não falta nada dentro de casa, eu trabalho, eu não faço mal a ninguém, então onde eu estou aqui é porque eu gosto das amizades e quero estar aqui. Mas chegou um momento da minha vida que eu não conseguia me olhar no espelho, de tanta coisa ruim que eu fazia. Um remorso muito grande. E eu procurava, e eu precisava de ajuda, e não tinha com quem pedir ajuda, porque eu vivia, vamos dizer assim, uma vida dupla. Eu fazia de tudo para que a minha família não soubesse quem eu era, né? Eu me mantinha como um profissional dentro da empresa onde eu trabalhava, mas nos meus momentos livres, eu era aquela pessoa que bebia, eu era aquela pessoa que era drogado, e enchia o peito para falar: não, eu estou bem, minha filha está bem, minha esposa está bem. Mas no fundo não estava nada bem. E chegou um dia que eu fui numa balada, eu fiquei muito doido e cheguei em casa desesperado, chorando, e precisava de ajuda, não tinha com quem compartilhar, porque se eu compartilhasse com a minha esposa, talvez ela não entenderia. Se eu compartilhar isso com meu pai, seria o maior desgosto da vida dele. E eu guardava aquilo para mim, mas eu me sentia sufocado, eu me sentia angustiado. E um dia eu fui à igreja. Fui à igreja e comecei a ouvir a palavra do Senhor. Comecei a conhecer qual era aquele contexto. E me senti bem. Mas toda vez que eu saía da igreja, a primeira coisa que eu fazia era ir no bar, usar droga. E não sei se vocês já assistiram aquele desenho que tem um anjo e um diabo no ombro da pessoa, e um anjo fica ali dando conselhos bons e o diabo dando conselhos ruins. Eu me sentia naquela situação. E ouvi uma voz falando assim para mim: você está fazendo o quê dentro daquela igreja? Lá não é o seu lugar. Olha onde você está.
Você está bebendo, você está usando droga. Depois você vai naquela igreja para aquelas pessoas ficarem te chamando de irmão. Sai dessa. Irmãos, essa voz era nítida em minha cabeça. Mas como eu disse, eu estava tão angustiado, tão desesperado, que eu precisava de ajuda. E no fundo do meu coração eu sentia que ali era o lugar. E eu falava, eu vou daquele jeito. E quantas vezes eu me arrumando para ir para a igreja e olhava no espelho, meus olhos vermelhos, e ficava ali 30, 40 minutos lutando contra mim mesmo. Não vai. Mas pela graça de Deus, a voz do anjo no meu ombro falava mais alto, vai do jeito que você está. E com o tempo, eu ouvi nas pregações, eu ouvi no carinho dos irmãos na igreja, eu comecei a ficar cada vez mais forte. Essa voz do mal que falava que ali não era o meu lugar, ia perdendo forças. E mesmo eu, do jeito que eu estava, bêbado, drogado, irmãos, quantas vezes eu dentro da igreja, eu colocava a mão no bolso e sentia ali o isqueiro e a droga no meu bolso. Quantas vezes eu quis levantar das cadeiras da igreja e ir embora, porque eu falava que não é o meu lugar. Mas pela graça de Deus, eu consegui ser forte. Fiquei uns 2 meses na igreja. Fui aconselhado, fui discipulado pelo pastor, mas tive uma recaída muito forte. E não tive coragem mais de voltar à igreja. Um sentimento de vergonha muito grande tomou conta do meu ser. E eu falei para mim mesmo que nunca mais na minha vida eu colocaria o pé naquela igreja. E voltei a ter as práticas que eu tinha. Mas mais uma vez o meu coração se encheu de angústia. Mais uma vez eu me sentia sufocado. E era uma luta muito grande. Até que eu tomei uma decisão. Não, eu vou na igreja e vou abrir o meu coração e dizer quem realmente sou. Porque eu preciso de ajuda. As pessoas precisam entender o que eu passo para elas poderem me ajudar. E aí começou o agir de Deus em minha vida. E com toda a sinceridade do meu coração, vim na igreja, conversei com o pastor. E o Espírito Santo de Deus usou a vida do pastor de uma forma maravilhosa. E ele me abraçou, ele me ajudou. E confesso para vocês que eu tive medo de me abrir, porque a gente entende que quando a gente se expõe, o que a gente faz de errado, as pessoas vão nos olhar com o olhar de repúdio, vão falar, não, sai daqui, aqui não é o seu lugar. Esse era meu medo. Mas foi ao contrário. Eu me senti abraçado, eu me senti amado. E começou um processo lento e difícil. E Deus foi usando a vida do pastor grandemente, a gente conversava depois do culto, ele me dava conselhos, mas quando eu chegava em casa, irmãos, parecia que o mundo batia em minha porta, me chamando, vem, que lá não é o seu lugar. Os meus amigos iam na minha casa, levar droga para mim, me chamar para sair, e eu sempre ia, e falava, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Mas a cada dia que passava e cada dia que eu vinha para a igreja, aquelas práticas que para mim eram normais começaram a trazer um pesar em meu coração. E eu sempre compartilhando com o pastor, aconteceu isso, e agora o que eu faço? E ele disse uma coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, olha, quantos anos você ficou nessa vida? E eu disse, fiquei 14 anos nessa vida. E ele disse, olha, ninguém muda da água para o vinho numa noite. É um processo. E aquilo me deu força, aquilo me deu ânimo para continuar firme nesse propósito de mudança de vida. Até que chegou um dia que eu fiquei 1 mês limpo de tudo. E com toda a alegria do mundo eu cheguei e disse, pastor, eu fiquei 1 mês sem usar nada. E ele disse, olha, um homem que fica 1 mês, fica a vida inteira. E a partir daí, começou a minha conversão. Eu comecei a cada dia mais me envolver com os trabalhos da igreja
O pastor me chamava direto para estar na casa dele, para participar de outras igrejas, de trabalhos sociais, e eu fui pegando um carinho com os irmãos, fui participando, passei por um processo muito difícil, como eu disse, porque a abstinência era muito forte em minha vida, até que chegou um ponto de eu entender o que era o Evangelho e o que eu queria para a minha vida. Aí foi onde que aconteceu o meu batismo e eu aceitei a Jesus. E a partir desse momento foi um divisor de águas. Porque através da minha vida, a minha esposa também aceitou a Jesus. Através dessa transformação que foi acontecendo naturalmente, né? Porque as pessoas às vezes falam, nossa, eu vou para a igreja para quê? Eu faço coisa errada. Mas é natural. O agir de Deus é fantástico. Enfim, as pessoas ao meu redor começaram a perceber minha abundância. Eu comecei a saber lidar, eu aprendi o que era ser um marido dentro de casa, eu aprendi a ser o que era um pai dentro de casa, e a minha vida começou a melhorar. E hoje, com a graça de Jesus Cristo, eu posso falar com toda a autoridade que eu sou salvo, que eu creio num Deus vivo. Deus transformou minha vida de uma forma maravilhosa. Eu nunca imaginava que eu estaria hoje aqui contando o meu testemunho de vida. Eu nunca imaginei largar as drogas, porque eu confesso para vocês, eu tinha prazer de falar quem eu era. E Deus transformou minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Bruno, pela sua generosidade de compartilhar a sua vida conosco. Deus o abençoe. Mas vamos continuar, ainda temos